João, capítulo 20, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram-lhe: nós vimos o Senhor. Mas ele lhes respondeu: se eu não ver as marcas dos pregos em suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, eu não acreditarei. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. Quando Jesus apareceu e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. E Tomé confessou a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, por que me viste? Acreditaste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Palavra do Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós precisamos sermos ministrados por ela. Que a tua palavra nos exorte, que a tua palavra nos confronte, que a tua palavra nos ensine nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode sentar. Eu vou falar de Tomé, mas eu não vim falar de Tomé. O que eu quero trazer para você nesse dia, nesse culto que nos homenageia, eu quero falar sobre as marcas de Jesus. Nós falamos, quando lemos esse trecho, nós temos por hábito falar da incredulidade de Tomé. Mas bem, na verdade, é que nós não temos a menor moral a falar de Tomé. Porque por muito menos a gente duvida do poder e do amor de Deus por nós. Mas eu não quero falar de Tomé. Eu quero refletir um pouco com você sobre esse episódio, mas na perspectiva das marcas de Jesus. Eles estavam reunidos. O contexto diz que eles estavam trancados porque eles estavam com medo dos judeus. E o fato deles estarem trancados é porque aquele medo vinha de um advento contrário a tudo aquilo que eles estavam esperando. Eles estavam vivendo um dia que era contrário às expectativas deles. Pensa comigo. Eles resolveram acreditar em Jesus como Messias. Eles resolveram deixar os seus afazeres, a sua família, os seus sonhos, para seguir um homem que dizia que era o Salvador. Eles decidiram deixar tudo que eles tinham para seguir alguém com uma ideia. Eles não tinham absolutamente nada de concreto. Eles só tinham alguém com uma ideia. Eles só tinham alguém com uma... Eu estou trazendo para você para uma perspectiva humana, tá bom? Eu não estou dizendo que Jesus era só alguém com uma ideia. Eu só quero que você entre na história comigo. Até aquele momento, Jesus era um homem com uma mensagem que eles resolveram acreditar e seguir. E para seguir esse homem com uma mensagem, eles enfrentaram muitas coisas. E se você ler os evangelhos, você vai ver um pouco daquilo que esses homens enfrentaram. Só que a expectativa é que esse Messias, ao contrário dos demais, porque a Bíblia diz que naquela ocasião outros Messias apareceram. Então Jesus para alguns era só mais
que apareceu com uma mensagem dizendo: eu sou o Salvador do mundo. Alguns tinham a expectativa de que essa salvação viesse por meio político. Jesus vai libertar os judeus do jugo, da opressão. E Jesus fala assim: mas o reino não é daqui. Jesus vem trazendo uma mensagem totalmente contrária daquilo que eles queriam e esperavam, mas ainda assim eles resolveram acreditar. E eis que esses homens e mulheres passam anos seguindo esse homem com uma mensagem, que era uma mensagem que contrariava aquilo que eles entendiam. E andando com esse homem, eles começam a ver que esse homem operava milagres, ou seja, esse homem tinha um poder a mais, diferente, que a humanidade não tinha. Esse homem conseguia expulsar demônios que os de alta patente dentro do judaísmo não conseguiam. Esse homem curou enfermos que a medicina da época não conseguia curar. Que homem é esse? Esse homem é digno de confiança. Eles tiveram a revelação de quem Jesus era. Numa certa ocasião, Jesus confrontando o povo assim: vocês podem dizer qualquer coisa, e se não quiserem me ouvir, vão embora. E aí Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: quem vocês dizem que eu sou? Porque até então Jesus era chamado por muitos nomes. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus. Então, nessa altura do campeonato, eles já tinham revelação de quem Jesus era. Só que, amados, chega esse dia. Chega o dia da crucificação. E esse homem, com uma mensagem, que eu larguei tudo para seguir, morre. Nesse momento, e eu quero fazer uma alusão na tua vida. Nesse momento em que eles estão trancados e com medo, é porque todas as experiências que eles tiveram com Jesus ao longo dos anos e que andaram com Jesus não foi suficiente para fazer com que eles crescem que alguma coisa aconteceria e que eles não seriam perseguidos e mortos naquele momento. O fato de estarem trancados naquele ambiente diz para nós que a nossa humanidade sempre vai gritar mais alto do que as nossas experiências, por mais lindas que elas sejam. Porque se você pensa comigo, se você visse em loco o próprio Cristo curando alguém, ressuscitando um morto, será que esse Cristo não seria suficiente para blindar e proteger os seus discípulos? Mas sabem qual era o Cristo que eles estavam vendo naquele momento? O Cristo morto. A mensagem morta. A expectativa morta. A esperança de salvação e de libertação haviam morrido junto com o Cristo naquela cruz do Calvário. Esse é o cenário. Até que Jesus ressuscita, tem um encontro com uma parte deles, eles contam para Tomé. Por isso que eu não quero que você culpe Tomé. Que talvez no lugar de Tomé você teria visto uma reação. Eu fiz uma expectativa durante anos em cima de um homem que morreu e agora você vai dizer que ele ressuscitou? Então por que ele morreu? Era mais fácil ele ter sido desvencilhado da cruz? Era mais fácil ele ter dado um sopro e matado todos aqueles soldados? Por que ele morreu? Então, se de fato é ele que está vivo, eu quero ver as imagens. E agora a gente entra na pregação. Esse é o contexto. E aí, Jesus não estava na hora que ele disse para os seus amigos que ele quer ver as marcas. Mas Jesus aparece e tem um diálogo direto com ele. Lá no versículo
26. Após 8 dias, os discípulos estavam reunidos ali outra vez, e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, eu já disse o motivo pelo qual a porta estava trancada. E Jesus aparece e se coloca no meio deles e diz: a paz seja convosco. Quando Jesus entra em um ambiente que seja de medo e de insegurança, ele traz a paz. Embora a paz seja convosco fosse ali uma saudação normal, mas é um lembrete de Jesus para os seus discípulos ou de Jesus para nós nesse momento, dizendo: essa paz não está em conflito com as dificuldades da vida, mas é a paz alcançada através da luta contra um mundo hostil e da vitória contra este mundo. Então, a primeira coisa que eu preciso te dizer nessa noite: quando Jesus entra em um ambiente de medo e de insegurança, ele chega trazendo a sua paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Credes em Deus, credes também. Quando Jesus entra, ele traz a paz, que excede todo entendimento humano. Sabe o que excede o entendimento humano? Porque nem você entende, porque você tem paz naquele momento, que deveria ser de perturbação e conturbação. Mas não há isso em Jesus. Então, onde Jesus entra, as portas podem estar trancadas. O medo pode estar parando no ar. As ameaças podem estar do lado de fora da porta. Mas quando ele entra e ele diz: Pai seja convosco, o ambiente tem que mudar. Aleluia! E sabe qual é o detalhe mais interessante aqui? Ele não abre a porta do medo. A porta continua trancada, irmãos. Ele não abre a porta do medo. Porque a porta do medo, ela não é aberta de fora para dentro, ela é aberta de dentro para fora. Sair do lugar de medo é uma decisão nossa. Ele entra para dizer: Pai seja contigo, eu sou a paz, eu estou contigo, mas quem abre a porta é você. Não importa os perigos que estão lá do outro lado, e mesmo que você não saiba o que você vai enfrentar, se Jesus está contigo naquele ambiente, no teu quarto escuro, você precisa decidir abrir a porta. Você entende isso? E a história continua. Então dirigiu-se a Tomé dizendo: coloca o teu dedo aqui e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não seja mais um engano. Coloca o teu dedo aqui. A prova da vitória de Jesus estava nas marcas das suas mãos. Eu quero que você continue pensando comigo. Jesus já estava no corpo glorificado. Jesus já estava atravessando parede. Ele não precisava continuar com as marcas nas mãos. Porque nem o corpo morto era o mesmo corpo que ele ressuscitou. Então, quando Jesus mostra as marcas para Tomé, Jesus está mostrando as marcas para nós. E a mensagem para Tomé é a mensagem para nós, que vai muito além de simplesmente ter uma prova. Por que isso está registrado? Não é para a gente ter uma prova que alguém viu as marcas nas mãos de Jesus. Mas as marcas nas mãos de Jesus trazem alguns outros significados que eu quero que você guarde no teu coração nessa noite.
Às vezes nós temos que tocar nas marcas de Jesus para lembrar, do sofrimento dele na cruz. Jesus, em algum momento, antes de se entregar para morrer, ele vai ao Getsemane, ele se prostra, ele chora, ele entra em profunda angústia. E mesmo sendo Deus, mesmo sabendo que o aguardava, mesmo sabendo da vitória que ele conquistaria, mesmo sabendo que ele ia no inferno pegar as chaves da morte, naquele momento ele falou: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Sabe por quê, irmãos? Jesus queria nos dizer que existem momentos da nossa vida que nós vamos precisar suportar o insuportável. Vão ter momentos na nossa vida que nós não vamos saber o que fazer. E tudo que nos resta é dobrar os nossos joelhos, chorar e clamar: Pai, se possível for, me tira dessa. Jesus, sabendo tudo que ele ia passar, sabendo tudo que ele ia conquistar, em algum momento ele disse: eu acho que eu não dou conta. As marcas de Jesus é para que eu e você saibamos que ele sabe exatamente quais são os seus limites. E se ele deu conta, ele sabe que a gente dá conta também. E o mais interessante é que depois que passa, quando Jesus ressuscita, ou seja, quando nós passamos pela adversidade, a gente viu que a gente deu conta, que a gente sobreviveu. Eu cheguei a pregar algo parecido com isso em algum momento, está me vindo na memória agora. Eu não lembro quando, nem exatamente o que, mas eu lembro de ter feito essa analogia da morte e da ressurreição de Jesus. Mas o que eu quero, o que está no meu coração hoje era compartilhar exatamente sobre aquilo que Tomé viu. E dizer para você: Jesus não precisava daquelas marcas nas suas mãos. As marcas estavam lá para nos ensinar alguma coisa. Aquela marca era a prova do sofrimento de Jesus. Jesus já era vitorioso. Jesus já tinha conquistado o reino. Jesus já tinha tomado a morte. Mas ainda assim as marcas continuaram. As marcas eram a manifestação da graça. Porque Jesus só conseguiu suportar toda a dor e sofrimento que ele passou por causa da graça. Havia uma graça. Eu não estou falando da graça do aspecto teológico, ok? Eu estou dizendo que havia uma graça. Jesus experimentou uma graça do Pai para suportar. E eu quero dizer para você, irmãos, que as marcas que você carrega na sua vida, Jesus mostrou uma marca que provava para Tomé a vitória dele sobre a morte. E eu quero te fazer uma pergunta: suas marcas provam que vitória na sua vida? Porque as pessoas às vezes vão precisar trocar nas suas marcas para entender que elas também podem vencer. Em algum momento você vai ter que expor as tuas mãos furadas. Mas, pastora, eu não vou para a cruz como Jesus, eu estou dizendo das marcas do teu sofrimento. Para dizer assim: como eu venci, você também consegue vencer. Eu trago as marcas porque um dia eu passei por isso. E a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: quais são as marcas da sua vida que edifica a fé de alguém? Porque as marcas nas mãos de Jesus edificaram a fé de Tomé. E Jesus fala assim: ei, a partir de agora não seja mais incrédulos, eu te dei provas do que eu venci. E se nós somos pequenos cristos, quais são as provas na sua vida de que você venceu e pode ser alvo para alguém tocar em você e dizer: se você conseguiu, eu também vou conseguir. Para quem você pode dizer: ei, deixa de ser incrédulo, seja crente agora, porque você está vendo as marcas em mim.
daquilo que eu suportei e daquilo que eu venci. O que eu quero dizer com isso? Que o teu sofrimento, ele não pode ser em vão. Nós carregamos dores, todos nós. Uns mais, outros menos. Uns mais antigos, outros mais recentes. Todos nós carregamos dores. E nós não somos daqueles que vamos competir com o outro de quem sofre mais, né? Ah, eu cortei o dedo, mas eu perdi o pé. Nós não somos desses, irmãos. Cada um sabe as lutas que enfrentam, as dores que carregam. Mas as dores, elas não podem permanecer, elas vão deixar marcas. Mas quando Tomé tocou na marca de Jesus, Jesus não sentiu mais dor. Porque aquela marca não era mais uma ferida, era um marco. As nossas dores curadas, elas deixam de ser feridas para serem marcos na nossa vida. E se você souber elaborar e tratar a sua dor, vai existir um você antes daquela dor e um outro você depois daquela dor. E aquela dor servirá de testemunho para pessoas que não creem no poder de Deus e vão dizer: eu estou vendo você, eu sei que eu vou suportar porque você suportou, mas você só suportou porque existia sobre você uma graça e você só suportou porque Jesus está em você. Porque, como disse o pastor Simar de manhã, de outra feita, nós não suportaríamos. Você está entendendo isso? Quais são as marcas de Jesus na sua vida? Ou as suas marcas da vida que manifestam Jesus para alguém? Jesus e as mãos furadas no corpo glorificado significa vitória sobre a morte. As nossas marcas mostram a nossa vitória. Aquilo que você enfrentou e aquilo que você venceu. Jesus disse para Tomé: toca o olho, coloca o dedo aqui e vê. Estende a sua mão e coloca do lado. Eu estou olhando na versão King James, eu vou abrir aqui na atualizada. Põe aqui, coloca aqui, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também minha mão e põe do meu lado. Toque e veja. Aquilo que nós carregamos, as marcas das nossas dores vencidas e curadas, vão servir de testemunhos para que pessoas toquem e vejam. Porque para alguns irmãos, ver não será suficiente. Eles vão precisar tocar em você. Vão precisar tocar na sua marca. Sabe o que é isso nos dias de hoje? Ver é você contar que você venceu. É o resultado. Olha as minhas mãos furadas. Tocar significa abrir o processo. Muitas vezes nós que somos pequenos cristos, não é isso? Nós queremos mostrar o resultado. Mostramos as mãos furadas, fazendo analogia da marca, como resultado daquilo que nós vencemos, mas nós não permitimos que toquem na marca. Porque se tocar na marca e doer, é porque a ferida ainda está aberta. Mas aquele que está verdadeiramente curado, ele se permite ser tocado pelo outro nas suas marcas. Ele permite expor o processo. Ele se permite se expor para que alguém que o tocar ou chegar perto. Você concorda comigo? Em vez de te ver de longe para tocar, você tem que estar perto.
E muitos de nós permitimos que um outro veja distante, mas não nos permitimos estar perto. Irmãos, você lembra da analogia do porco-espinho? Se ficar muito perto, espeta. Mas se eles ficarem longe, eles morrem de frio. Então eles precisam estar junto ainda e se espetando. E Jesus fez a igreja como esse lugar onde que a gente precisa estar junto ainda que se espetando. Para que não venhamos morrer. E se nós não estivermos juntos, ainda que nos espetando, nós vamos morrer. Você pode ficar de pé? E eu quero te fazer uma pergunta. O que você pretende fazer com as marcas? Melhor, o que você pretende fazer para que as suas feridas se tornem marcas? E uma vez que elas se tornem marcas, o que você pretende fazer para que alguém possa ver Jesus através de você? Para que alguém conheça Jesus através do seu sofrimento vencido, da sua adversidade vencida, da sua dor superada. Uma vez que a dor é superada, nós podemos ser canal, como Jesus fez com Tomé, de ter um toque de alguém tocando em nós, está tocando em Jesus. Olhando para nós, está olhando o que Jesus pode fazer. Ainda que estejam num quarto escuro, ainda que estejam num ambiente de medo e de insegurança. O problema, irmãos, não está em Tomé. Porque Tomé, depois dessa experiência, ele foi um revolucionário da palavra de Deus. O problema está em nós que vemos, ouvimos, experimentamos, tocamos, mas continuamos dentro desse ambiente escuro de medo e insegurança. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Que você falasse com o Espírito Santo agora. O que no meu coração são marcas que podem servir de testemunho? Ou o que no meu coração ainda são feridas? Que ninguém pode ver, ninguém pode tocar. Porque ferida não pode ver e não pode tocar. Só marcas. As marcas mostram o nosso testemunho. As feridas expõem nossas dores. O que um dia foi dor, hoje é um testemunho. Ou ainda será que é uma dor?